Rei Jesus. Glória a Deus. Pode sentar um instante. Não vá tão longe onde eu não sinta saudade, nem muito perto. Tá bom? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está fervilhando em meu coração. Dias atrás, estivemos lá em Rondônia e Deus colocou ela no meu coração e eu queria compartilhar ela com você hoje. Sobre a importância da igreja na terra. Deus, irmãos, não tem plano B. Deus vai salvar a humanidade através da sua igreja, dos seus filhos. Quem é a igreja do Senhor Jesus aí? Então diga para o teu irmão aí, Deus conta contigo. Já como vocês estão na área Catarina, é assim, ó, Deus conta contigo, nego. Tem que ter o nego assim para mostrar que é Catarina. Assim, Deus conta contigo, nego. Amém? Deus conta com a gente. Deus não tem plano B, Ele vai usar a igreja. Ele estabeleceu a sua igreja, a sua noiva. Então a igreja, eu sempre digo que a igreja tem que chegar na frente em tudo. Em tudo, irmãos. Nós não temos que perder para nada nessa terra. Nós temos que ter o melhor em tudo. Para competir, não. Para manifestar. Ninguém quer filho para competir, nós queremos para manifestar. Né? Um dia, eu estava vendo um pastor pregar e ele disse assim, era só para pastores. E aqui também, eu acredito, eu estava meditando a palavra ali, e eu senti no meu coração que eu estava pregando até para pastores. Porque aqui eu vejo muitos pastores, amém? Então, nós podemos dar um caldo pesado, podemos? E eu vi ele pregando aquele dia para pastores, e ele dizia assim, quem gostaria, na época que o Neymar fez um contrato com o Barcelona, que deu muitos zeros, né, muitos dígitos, e ele falou, e esse Neymar, ele vai na igreja e tal, e quem gostaria de ser o pastor desse cara? Né? Na hora eu creio que o pastor já pensou um dízimo desse da minha igreja, já pensou, meu Deus do céu? Oh, coisa boa! Né? Mas ele disse, então por que vocês não fabricam um Neymar? Por que os pastores não abrem escolinha de futebol? Por que não fazem isso? E todo mundo ficou assim com a boca meio aberta como eu e você ficamos agora. E é verdade, gente. Por que nós não fabricamos? Por que nós temos que ver os outros? Nós temos que ser os melhores em cada área, amém? Uma vez eu vi o Johnny Lara, ele falando que numa noite anterior que ia ser a votação de aceitar ou não o casamento homossexual na Argentina, eles convocaram todos os intercessores e deram as mãos no Senado e passaram uma vigília ali. E o outro dia o que aconteceu? Votaram a favor do casamento homossexual. E aí Deus falou com ele, vocês têm homem fora, mas não tem homens dentro. Nós precisamos ter homens dentro para decidir, para falar do reino. Então eu penso assim que a igreja tem que se manifestar em todas as esferas da sociedade, porque Deus não tem plano B, amém? Deus vai usar a igreja, e a igreja sempre tem que chegar na frente. Quando Jesus recebeu a palavra de Deus, quando ele foi batizado em Mateus capítulo 3, Deus afirmou a identidade dele, dizendo, esse é meu filho amado, e desceu sobre ele o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba. Alguns versículos depois, já passando ao capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali jejuou 40 dias, e acabou o jejum. Quem apareceu para ele? O diabo, o bichinho mesmo, o encardido. E aí apareceu para ele, e já começou a dizer, olha, se tu és o Filho de Deus. Só que daí ele chegou atrasado, porque Deus uns 4 versículos antes ali tinha falado que ele era o Filho de Deus. O que eu vejo com isso? A igreja sempre tem que chegar na frente. Irmãos, hoje nós vimos que a igreja parece um 190, bombeiro. Um bombeiro é polícia, qual é? 193, 192, 193. É isso. 90 é polícia, né? É isso mesmo. Então,
Às vezes a igreja parece isso, só chama o pastor na hora que está o pau comendo. A igreja só é acionada, só leva para a igreja quando está bêbado, quando está desarrumado. Eu sei que Jesus fala: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, mas às vezes a igreja tem que chegar na frente, antes do mal. A Bíblia diz que Faraó chamou a Cifra e Puá, duas parteiras, e disse assim: ó, quando as hebreias tiver bebê e for homem, ó, mata. Se for mulher, deixa viver. Tá bom? O que aconteceu? Daqui a pouco o Faraó chamou elas de novo: eu dei uma missão para vocês não cumpriram. O problema é que as hebreias, quando nós chegamos lá, elas já tiveram bebê. É assim, gente, a igreja tem que sempre chegar na frente do mal. O projeto de Faraó era destruir o bem, era fazer o mal, mas Deus vai na frente. Um dia, um rei da Síria chamou os seus servos e disse: quem de vós é o traidor? E aí um deles falou: ninguém aqui é traidor não, senhor. É porque eles têm um homem lá que, ó, é assim lá de cima. Até o que o senhor faz no seu leito de dormir, Deus revela a ele. Então a igreja, ela tem que sempre estar um passo adiante. Sabe por quê? A informação vem do homem, a revelação vem dos céus. Vê aí na tua Bíblia, Daniel 2:22. Está escrito: ele, Deus, revela o oculto e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora, vive a luz. Quem anda com Deus anda na frente, tem que andar em revelação. Quem anda com Deus chega primeiro. Então, em todas as esferas da sociedade, a igreja tem que se destacar, chegando primeiro, não para competir, mas para estabelecer o reino de Deus. Amém? Então você é a igreja, você não pode chegar por último. Nós não podemos, o crente parece que anda mais com um extintor do que com uma fogueira para acender, porque sempre tem a apagar o fogo do mal. Nós temos que trabalhar no bem, manifestando bem. E aí sim, sabe por que o mal se prolifera? Porque a igreja às vezes se cala. O mundo grita porque a igreja se cala. E nós somos igreja. Mas vamos abrir a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Muito conhecido por todo mundo. Então, eu quero falar hoje como estabelecer igreja. Nós vamos falar sobre implantação de igreja. Se tem uma coisa que eu gosto é de chegar em lugares que ainda não tem igreja. Para quê? Para começar uma igreja, ou despertar aquela igreja que está ali. Porque a palavra que eu quero compartilhar com você, que Deus venha nos usar para despertar, ativar, e curar, e salvar, e libertar. Mateus 5:13, muito conhecido esse versículo. Diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como que há de restaurar-lhe o sabor? Para que nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Como pode se esconder uma cidade sitiada sobre um monte? Nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão em casa. Amém? Querido Espírito Santo, eis aqui tua palavra. Toma agora minha mente, meus olhos, meu coração, meus sentimentos, que voltem a ti, Senhor, e alinha o teu coração, para que eu seja porta-voz de tua palavra, Senhor. Que o meu nome diminua e o do Senhor cresça mais e mais dentro de cada um de nós, para a glória do teu nome, que é santo e poderoso. Amém? Você pode desocupar tuas mãos, dar uma salva de palmas para Jesus? Quero falar então hoje sobre implantação de igreja. Estratégia para implantar a igreja. Como eu disse, eu gosto muito de chegar em lugares que ainda não há igreja, ou lugares que já foi igreja, ou lugares que ainda há igreja, mas só a estrutura. Tem lugares que Deus vai te levar assim. Você vai chegar em lugares onde não existe igreja, nem física, nem no espírito. E ali você vai ganhar almas para Jesus, vai buscar vidas, e vai começar uma igreja naquele
em algo que Deus plantou dentro de você. Talvez Deus te chama para fazer o propósito dos céus, alinhar o coração dele ao teu, e você fazer parte do maior empreendimento da face da terra, que é o reino de Deus. Implantação do reino de Deus aqui na terra. E você pode passar por alguns lugares onde existe a estrutura, mas as pessoas só celebram a estrutura. E aí você vai ter que despertar eles. Você vai ter que... Esse dia nós estivemos com o pastor Júnior em alguns lugares, e nós estávamos conversando que hoje não é só um tempo no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, de nós reevangelizarmos a igreja. Porque tem muito lugar que você já encontra alguns desviados, tal como na Europa e nos Estados Unidos. Já existe isso no Brasil. Onde você prega, já muitos lugares estão afastados, já conhecem o Evangelho. E tem outros lugares que você vai despertá-los, que existe ali uma estrutura e parece que está tudo bem. Só que você vê que não gera, a coisa não flui. E eu quero compartilhar isso com você. Hoje nós vamos passar um tempo falando sobre isso. Mas antes de nós entrarmos aqui como algumas estratégias para implantar a igreja, nós vamos pegar esse versículo e saber quem nós somos. Porque, meu irmão, se você não souber quem você é em Deus, você vai viver sempre querendo ser igual a alguém. Sempre. Sempre, sempre. Jesus já foi de cara, já de sola. Eu creio que Jesus já deu uma identidade para nós, assim, para manifestar. Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus só fala disso aí, só dá a identidade depois dele começar a explicar algo sobre caráter. Se você olhar ali as bem-aventuranças, Jesus está tratando do nosso caráter, está ensinando como agir. Bem-aventurados sois vós, não tem nada de coisa boa ali não, ali só tem assim: fez mal, paga com bem, fez mal, paga com bem. Jesus está tratando do nosso caráter ali, porque antes dele enviar, ele vai enviar alguém são, alguém curado. E primeiro ele começa a tratar do nosso caráter. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os pacificadores. E ele está falando, bem-aventurados os mansos. Quem aí pede mansidão para Deus aí? Quem precisa da mansidão de Deus? Teve um dia que eu falei isso com Deus: Deus, eu quero ser um cara manso. Como eu acho legal aquelas pessoas assim tranquilas, né? Eu quero ser bem manso, Deus. E semana de tribulação que veio. Eu disse: Deus, eu quero protocolar um pedido de oração aí no céu, porque eu acho que alguns anjos aí nesse trânsito aí devem ter esbarrado e trocado os pedidos de oração. Eu pedi mansidão, eu pedi paciência, o Senhor só mandou luta. E aí ele disse: mas então lê a Bíblia comigo aí. Sede pacientes lá no livro de Romanos fala isso, né? Você quer paciência, meu irmão? Prepara, meu irmão. Prepara que vai vir luta, vai vir guerra. Você quer o livramento de Deus? Quem quer que Deus te livre sempre? Levanta a mão. O Salmo 91 fala, e às vezes nós, quando ouvimos algum pastor dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nós gostamos dessas coisas, meu Deus do céu, não é verdade? Nós não podemos ver um profeta botar a mão em nós e nós já vamos até chorando. Tem uns mesmo que já tem até o encaixe da mão do pastor da cabeça, assim, anda certinho, né? Eu gosto também dessas coisas, pensa que não? Eu gosto. Só que quando ele fala assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você está onde? Você está no meio do quê? Numa rede preguiçosa, deitado? Não, meu irmão, você está no meio da tribulação, é chumbo grosso. O pau comendo para lá e para cá, o inimigo só vai escolher assim: que lado você quer cair? Porque daqui eu não saio. Mas você está ali, o vento fala, como diz não está na Bíblia, mas devia ser, né? O gaúcho lá, puxa tchê, não se assustemos.
Se no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Mas não precisa, porque ele tem a palavra de Deus ao seu favor, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você está na guerra. Deus não te livra da guerra, você está ali. Amém? Mas vamos para frente, que não é disso que eu quero falar. O que Deus está falando é que nós, antes de nós manifestarmos como sal e como luz, Ele ensina a nós sobre caráter. Ele ensina algumas coisas sobre mansidão. Bem-aventurados puros. Quem é os puros? O que vê pureza, que o mundo chama de ingênuo, nós chamamos de pureza. Tem aquela pessoa que é pura. O puro, ele pode ver o com roupa, ele vai vestir, mas o impuro, eu conheço um casal, que a mulher uma vez, antes de conhecer ele, ela tinha 16 anos, o pai sempre xingava ela dizendo que ela seria uma prostituta, até que um dia ela resolveu de ser prostituta, saiu na rua, encontrou um homem e tirou a sua roupa e disse: eu quero vender minha virgindade a você, quero me entregar a você, e ele falou: põe a roupa que eu vou casar com você. E hoje os dois são pastores, estão casados para quase 50 anos, porque o puro vê o sem roupa e coloca roupa, agora o impuro, ele vê com roupa, ele... Sangue de Jesus tem poder. Se Ele queima ela, Jesus. Mas isso aí só acontece numa terra longínqua, gente. Por aqui não passa essas coisas não. Aqui não acontece não. Então Jesus está ensinando essas coisas sobre pureza, sobre mansidão, sobre domínio próprio, né? Como diz um pastor aí, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. E eu acredito nisso. Aí depois de tudo isso, e ele chega a dizer: estão te perseguindo, bem-aventurado. Você já pensou se se aconselhar com o pastor? Pastor, que perseguição de cara, você está no projeto, você está no propósito de Deus, que bênção. Já pensou alguém correr com um pau atrás de você, mentindo, dizendo que você fez o que você não fez? E aí você chega para contar para o teu pastor, acha que ele vai orar para te confortar, e diz: cara, você está na Bíblia, você está cumprindo a Bíblia, que bênção. Você é de Deus. São coisas loucas, né? Mas eu quero dizer, é mais fundo ainda, nós só estamos na beiradinha. Não adianta você só molhar o pé, meu irmão. Sempre quando você vai em alguma piscina, alguma praia, que você fica assim: não sei se vou ver se está gelado. O que acontece? Vem outro e te empurra. Na verdade nós só queremos te empurrar, meu irmão. Você fica ali no beira da piscina, ali nós queremos que você mergulhe, é muito fundo. E aí depois você está lá dentro, aí como é que a gente faz quando entra na água fria? Fala para os outros: vem, está quentinha. Daí deixa ele vai, aí o processo vai, ele: não, acho que não. Espera aí vem outro empurra, e assim vai, e nós entramos nessa. Só que nós não vamos mais sair, nós vamos entrar cada dia mais. É água no joelho, é água no artelho, é água nos lombos, meu irmão. Nós vamos entrar. E Jesus pega, e depois disso tudo, e aí ele fala assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Depois dele falar de caráter, aí ele começa a falar de missão. A primeira pregação de João Batista fala sobre o caráter: arrependei-vos, dando pau. Aí a gente pensa que os outros vão embora, até os guardas vão perguntar para eles. E nós, o João Batista falou assim: se contenta com o vosso salário, nada de por fora, nada de fazer isso, nada de milícia, nada disso, se contenta com o vosso salário. Foi já começando a dar no meio. Aí Jesus, depois de alinhar o coração do povo, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para dar o sabor. Gosto não, irmão, porque o gosto do sal é ruim. Alguém já disse: eu estou doido por um sal. Sal com ketchup, nossa, que prato predileto. Sal com maionese. Maionese ainda, né? Não dá certo, gente. Sal não tem sabor, mas ele dá o sabor. E eu gosto muito do sal, porque ele entra na batata e não tira o gosto da batata. Ele entra na cenoura e não tira o gosto da cenoura. Por isso,
Jesus mandou nós sermos o sal. Agora, se salgar demais, o que acontece? Quem já comeu um feijão salgado aí? Feijão salgado é bom para a memória. Você lembra à tarde e à noite, bebendo água, que ele estava salgado. É terrível. Mas Jesus mandou nós, porque se for sal demais, aí não vira evangelho, vira religião. Irmãos, e a religião mata a gente. Quem já foi religioso aí? Eu já fui, gente. Eu já fui tão terrível religiosamente. É verdade, diz minha esposa. Eu já medi cabelo de mulher. É verdade. Saia também. Verdade, gente. Eu acho que Deus cobrou de mim, porque se pegasse no cabelo assim, puxasse, estava em pecado. Aí Deus disse, agora eu vou deixar careca. Não que todo careca está em pecado, viu, gente? Não é por essa lógica, não. Mas a religião, ela tira o sabor. Porque o sal demais tira o sabor daquilo que você está comendo. Então, às vezes, tem que ser menos. O sal é só para temperar. É uma pitadinha. Nem mais, nem menos. Por isso ele disse. Porque o problema é que a religião, ela transforma o homem de fora para dentro. Mas o verdadeiro sabor é de dentro para fora. Quem já foi transformado de fora para dentro? Só a capa aí. E não deu certo. Quem já foi? Levanta a mão, igual eu assim. Nós éramos o crente de domingo à noite, né? Paletó, gravata. Era a primeira esquina ali. Ia dar a paz do Senhor para todos os irmãos. Primeira esquina, o primeiro carro que fechava já mudava o dedo. Já não era mais esse. Não sei qual dedo, mas você já pensou nesse. É esse mesmo. Porque a religião, ela não tem poder de transformar o homem de dentro para fora. Somente de fora para dentro. Põe uma capa, tira a calça jeans, que é pecado. Se cortar a pontinha do cabelo, tem uma gaveta lá no céu. Quem já ouviu falar dessa gaveta lá no céu? Oh, meu Deus do céu, essa gaveta deve estar cheia agora. Você já pensou? Tem tanta. E as irmãs que são cabeleireiras? Ia ser agente do inferno, então. É verdade, gente. Mas isso é a religião que faz. Muda a vida da gente. E eu fui transformado uma vez. Não fui transformado, fui moldado pela religião. Sal demais é intragável. É terrível. Mas o sal, quando ele é em dosagem certa, por isso Jesus disse para nós sermos o sal, ele tem que dar o sabor, sem tirar o gosto da pessoa. Ele é espalhado, porém tem um propósito, é espalhado em unidade. Você já viu isso? Só o sal pode ser isso, porque você não coloca o sal num lugar só, você espalha ele. Você vai fazer um arroz, você espalha. Então ele trabalha espalhado em unidade, com um único propósito, dar o tempero. Por isso que nós temos que ser o sal da terra. Ainda que você esteja lá em Blumenau, outro lá na China, estamos com um propósito só: estabelecer o reino de Deus. Temos que dar um sabor só do Evangelho de Cristo, o da cruz. Por isso ele disse: mas sois o sal da terra. Outra coisa que eu gosto do sal da terra, ele aparece quando entra. Quando chega, você põe uma colher, espalha e depois some. Some. Se nós somos o sal da terra, nosso propósito é dar o tempero e estamos ali, mas não aparecemos. Esse é o nosso propósito. Irmão, diga para o teu irmão, quem tem que aparecer é ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem tem que aparecer é Deus, meu irmão. Ainda que colocou no montinho, depois hora que querer, meu irmão, querer te colocar à frente de Jesus, querer colocar o teu nome. Jesus, olha, a única coisa que chamaram Jesus, nunca chamaram Jesus de apóstolo, nem de profeta, nem de mestre. Ainda falaram que ele era falso profeta. Se fosse falar profeta, era falso. A única vez que chamaram ele de mestre, ele disse: não chama eu de mestre, não terminei a missão ainda.
Hoje tem gente que, se você esquecer, só chamar ele pelo nome, ele diz: não, ó, apóstolo, olha só, é bispo. Às vezes a pessoa: ô, apóstolo Alexandre, de quem é? Ah, sou eu. O problema não é me chamar de apóstolo, é chamar minha mulher de apostila, né? Meu irmão, Jesus não tinha nada disso. E contudo, quando falavam dele, dizia assim: ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele não buscou título e foi intitulado, e lhe deram um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Se você não quer nome, Deus te dá nome. Agora não queira nome, deixe a glória para Ele. Você é sal, cumpra a sua missão e se esconda. Onde estou? Estou fazendo a obra do meu Pai, manifestando a glória dEle. Que Ele cresça e eu diminua. E baixinho como eu sou, se eu diminuir, eu mal apareço. Tem que ser assim. Se mandaram você aparecer, se esconda. Deixa Ele, diz assim: eu sou sal. Sal tempera e some. Mas está ali. O se esconder não era estar ausente, é estar presente sem se aparecer. Esse é o propósito do sal. Não é se esconder, não é entrar numa caverna e dizer: agora eu vou ficar aqui porque eu sou santo, vou me santificar. Não, meu irmão, a maior santificação é no meio do povo. Se santifique no meio do povo. Esse é o mais difícil. Porque aparece os bombadão e as popozudas, e aí você tem que santificar. Ai, não era para falar isso, não é 10 horas ainda. Depois das 10 eu falo isso de novo. É ali que você tem que santificar. Vós sois o sal da terra. Mas ele fala mais um pouquinho: vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz? Para iluminar. Teve um dia, quando Deus me deu essa palavra aqui sobre luz, eu ia fazer um programa de rádio aqui na rádio em Camboriú. E eu não tinha a chave do estúdio, eu estava no apartamento, a chave era no edifício, o estúdio era no edifício, e eu não tinha chave para entrar num apartamento, onde era o estúdio. E eu fiquei ali, e eu quase não fico parado mesmo, eu fiquei paradinho aqui, esperando dar o horário para o outro turno não sair e eu entrar. E eu ficava se mexendo, acendia as luzes. Eu digo: eita, que legal, cara. Aí eu começava a andar, acendia. Aí Deus começou a falar comigo: assim são meus filhos. Eles vão em lugares de trevas, e quando eles chegam, o lugar fica iluminado. Ai, irmão, pensa que eu já não comecei a correr para lá e para cá. Tac, 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 tac. As luzes acendiam. Aí eu esperava apagar e corria de novo. Esperava apagar e corria de novo. Até que eu vi que tinha uma câmera me filmando. Eu digo: não vai dar certo isso não, vou parar por aqui. Mas eu peguei a ministração, que nós somos a luz do mundo, e luz tem que brilhar aonde? Nas trevas. Luz tem que brilhar. E agora que eu quero começar a falar sobre implantação de igreja. Como começar uma igreja? Onde buscar as almas? Onde buscar? Eu fiz até uma chave aqui. Qual é a chave? Nós vamos fazer uma campanha poderosa, onde você pega R$50 e passa a mão aqui no lado verde. Você vai ganhar um sítio, porque verde é planta. Mas se você passar nesse lado, é casa. Aí é um pouco mais caro, é um edifício. Por muitas vezes a igreja, eu vi pastores recebendo chaves de prefeito. Toma, prefeito, e o prefeito chora, e a igreja aplaude, e a igreja vai lá e põe lá em cima: ganhamos a chave da cidade, o prefeito nos deu. Aí eu vi que o prefeito, que mesmo que deu a chave para a cidade, deu para o rei Momo do carnaval, deu para o outro da maçonaria. A mesma chave rolou em tudo quanto é gente lá. Aí eu vi que isso aqui é um ato simbólico. Eu não vou conquistar a cidade com um ato simbólico.
que essa não é a chave para mim conquistar e ganhar a minha cidade. Essa aqui não é a chave, mas existem homens chaves que eu posso ir atrás, que estão em lugares de trevas. Porque a igreja não se move por atos simbólicos, senão por coisas proféticas. E às vezes nós acreditamos nisso. Não estou desrespeitando não. Não estou desrespeitando as autoridades que Deus colocou sobre nós, nosso prefeito. Mas não é por causa disso que a igreja vai encher, que eu vou ganhar alma. E agora eu tenho a chave. Mistério. Não, não é mistério não. Vai ralar, vai para a rua. Vai evangelizar, vai botar o joelho no chão, vai chorar por alguém. Igreja não se move por ato simbólico. Você quer a chave da cidade? Vamos para frente então. Vamos para frente então, vamos ver onde é que está a chave da cidade. Abre a tua Bíblia comigo. Em Marcos capítulo 5. Chegaram então ao outro mar, a terra dos Gesarenos, e logo que Jesus saiu do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém podia domar, e sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando, ferindo-se com pedras. Vendo pois de longe Jesus, correu e o adorou, e clamando com grande voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. Pois Jesus, ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que retirasse de seus termos, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quanto o Senhor lhe fez, e teve misericórdia de ti. E ele se retirou e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus. E todos, diga comigo, todos se admiravam. Presta atenção. Jesus não foi lá em Gadara e foi lá ver o prefeito e pediu a chave da cidade para ganhar aquela cidade. Você quer começar algum trabalho que Deus vai colocar dentro de você? Porque tem muita gente nova aqui que Deus vai levantar como pastor, missionário, que vai abrir muitos trabalhos. Eu acredito nisso. Porque o que faz vir você até aqui é uma chama que está ardendo dentro de você. Então quer começar um trabalho? Não procure luz, procure as trevas. Não adianta procurar luz. Irmãos, tem um homem na Bíblia, lá em Atos capítulo 9, que foi a um caminho de luz. Foi procurar quem estava no caminho de luz. O que aconteceu com ele? Queimou a vista. Ficou cego. Porque luz com luz queima a vista. Quem dirige carro sabe, luz alta atrapalha a visão, atrapalha a direção. Paulo, que era Saulo, foi no caminho de Damasco, um caminho de luz, onde percorriam ali os homens de Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Ficou cego e caiu do cavalo. Por isso, nunca ande atrás de fogo, queime você. Tem crente que parece diarreia, só anda atrás de vaso. É vaso para lá, é vaso para cá, é vaso para cá. É você, meu irmão. Manifesta você. Saulo foi num caminho de homens de Deus, a perseguir eles. Correu atrás de luz. Nós temos que juntar as luzes aqui para congregarmos, adorarmos ao Senhor, e depois espalhar nas trevas. Deixa eu dar um conselho para você aí, você que às vezes frequenta gabinetes pastorais. Se você for um dia falar para o teu pastor assim: pastor, não aguento mais a luta na minha empresa, ou lugarzinho de treva, já vou te adiantar, ele vai dizer: você está no lugar certo. Deus te implantou ali para você
ser luz. Agora, se você dissesse, não, lá só tem, a gente canta corinho o dia inteiro, louvor, sai de lá, meu irmão, vai para um lugar pior. Você tem que ir para um lugar de trevas, porque ali você vai manifestar o reino de Deus. Não ande atrás de luz, vai nas trevas. Quer começar um trabalho, quer que Deus te levante, quando você for enviado para alguma igreja, algum lugar, vai no lugar de trevas. Jesus não chegou em Gadara, pegou a chave da cidade, não, ele foi num homem-chave. Quem era o homem-chave? Um endemoniado. Um homem que já tinha sido preso várias vezes. Olha o obreiro de Jesus. Teve uma vez um camarada falou para mim assim, pastor, antes de eu levantar como obreiro, eu preciso puxar assim, como é que é? A ficha criminal da pessoa. Porque senão, né, Sacomé, né? Eu digo que tem um demônio chamado Sacomé. Sacomé, né? Que quando o cara quer dar uma desculpa, ele fala, Sacomé, né? Eu falei, eu não sei como é, porque eu nem preciso puxar, porque o cara que era zelador da igreja nossa lá, nós levantamos ele, eu batizei ele dentro do presídio. Para que eu vou puxar a ficha para saber que ele está no presídio, se eu conhecia ele no presídio? Vou puxar a ficha do quê? Eu vou puxar do céu para ele. Vou dizer, o caminho está livre, meu irmão, você está liberto, flua. Agora eu vou dizer, eu tenho que ver como é que é, de onde você veio. Não, eu conheci lá dentro, lá do presídio. Porque eu fui no caminho de trevas. Não ande em caminho de luz, ande em caminho de trevas, para manifestar o reino de Deus. Jesus foi lá no pior homem, o gadareno, aquele que nem polícia aguentava. E sabe o que aconteceu? Quando ele se encontrou com Jesus, tudo mudou. Sabe por quê? Se você tem Jesus e anda no caminho de trevas, quando o das trevas vê Jesus em você, ele muda. Ele muda. Ele muda o rumo. E é nesses lugares que nós temos que andar. E aí o que aconteceu? Jesus foi lá, libertou aquele homem. E quando Jesus está saindo, quem está atrás dele? O ex. Teve um tempo que a igreja era cheia de ex, né? Eis isso, era até moda chamar o ex para pregar. Eu me lembro, nessa época eu convidava, era o ex-homossexual, o ex-traficante, o ex-presidiário. Aí chegou um moço para mim e falou assim, pastor, eu quero fazer também, eu quero pregar e quero que o senhor anuncie eu sou ex-caloteiro. Eu digo, rapaz, não vai dar certo, vai que tem alguém nativo aí, vai sentir ofendido. Mas era o tempo de ex. E aí estava ali o ex endemoniado e disse, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus, não, fica aí. E anuncia. E sabe o que aconteceu? Ele anunciou em Decápolis, Deca 10, Policidade, 10 cidades. Jesus ganhou um homem para ganhar 10 cidades. E uma delas era Damasco. Foi num homem de trevas, converteu o homem de trevas e ganhou 10 cidades. Olha que projeto missionário tremendo, gente. Que coisa tremenda. Você já pensou que empreendimento, que escola missionária teria tempo para ganhar 10 cidades? Quanto tempo ia durar? Vem comigo nesse pensamento. Quanto tempo ia durar para ganhar 10 cidades? Aí ele foi lá no pior homem que existia. Sabe o que a igreja tem que fazer? Começar a procurar os piores, para Deus transformar eles e ganhar aquele povo. Pelo amor de Deus, temos que parar de andar atrás de luz. Temos que ir nas trevas. Mas eu tenho medo de trevas. Não, porque você tem luz. Quem tem luz não tem medo de trevas. Ou tem alguém que tem medo de escuro aí? Deixa para lá essa parte, vamos para outra. Mas você tem luz. E aonde você chegar, irmãos, o crente, onde ele chegar, ele tem que ser igual o Romário, chegar chegando. E aí, peixe? É verdade, chegou. Um dia eu estava numa zona, foi eu e o nosso parceiro. Tinha um cara com um monte de bebida assim, e um monte de mulheres assim. Irmãos, aquele dia eu cheguei ali, eu tinha que conversar lá para nós fazer algum trabalho evangelístico. E eu olhei para o lado e disse, cão, eu cheguei, rala. Sai daqui. Irmãos, não deu 30 segundos, aquele homem levantou e disse, dá minha conta. E as mulheres, não, mas fica aqui, está tão legal. Eu disse, não sei. Deu um ruim aqui, eu digo, não é ruim, é bom. Ruim é você, bom está comigo. Deu um bom nele, não deu um ruim, ruim ele estava.
Eu botei para correr. Por quê? Porque eu tenho a luz. Eu tenho convicção disso. Sabe por que eu sei que eu tenho a luz? Porque Jesus falou assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se Jesus falou, não importa o que o diabo disse. Você acha que o diabo não bate na minha porta também, causando crise de identidade todo dia, dizendo, olha, você não é isso, você não é aquilo. Eu já contei aqui várias vezes e conto de novo para quem nunca ouviu. Eu canto um rap que é só o único que eu conheço, e não conheço todo, conheço uma parte, que é o rap que eu chamo da identidade, que ele diz, eu sei quem sou, sei para onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Todo dia eu canto isso, todo dia eu acordo eu canto isso. Cada vez que o diabo quer me jogar para baixo, eu digo, eu sei quem sou, sei para onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Chupa, cão! Sei quem sou filho do Deus Altíssimo. Sei para onde vou morar uma eternidade com Ele. Sei de onde vim, como diz o pastor Luiz, o céu não é o meu destino, é a minha origem. Vou voltar para Ele. Sei quem aqui me colocou. Só estou aqui pela misericórdia dEle, que pela minha vontade não estaria. Quem é assim também levanta a mão e dá um glória de crente. Então nós somos o sal da terra, e aonde você chegar, meu irmão, você tem que chegar chegando. Não faz acordo. Mas se dá, não, vaza. Outro dia sobrou uma pizza lá em casa. Irmãos, e gordo para rejeitar pizza é terrível. E aquele dia nós rejeitamos, já estava cheio. Não é fácil, é uma luta. E eu disse, então é semente. Eu peguei aquela pizza e saí para a rua. Digo, Deus fez sobrar, então no lixo não vai. E saí com aquela pizza, e eu vi um homem bêbado na rua. E Deus falou, vai lá e dá a pizza para ele. Eu digo, Deus, pregar para bêbado é terrível. Porque bêbado de criança não mente, né? Você já viu? Bêbado, ele fala tudo que ele queria falar quando ele tivesse são. Mas ele não tem coragem, então ele fala quando está bêbado. É terrível pegar um bêbado. E eu comecei a pregar para ele, ele chorava, babava, eu cuspia todo. E eu disse assim, Deus, quer saber de uma coisa? Eu não vou pregar para esse cara bêbado. Se o senhor me mandou aqui, eu vou largar a pizza aqui. A vontade que eu estava largar a monoreia dele. Tanta coisa que ele tinha falado para mim. Mas não pode, né? E a primeira parte que é a paciência. Mas eu já estava esgotando já. Eu disse, Deus, eu quero esse homem sóbrio. Senão não vou pregar para ele. Irmãos, eu acabei de falar, o homem ficou bom. Eu disse, cão, vai embora. Tomou 5, vai tomar agora uma do céu. E vai passar o porre. E pronto, e ele ficou bom, e eu comecei a ministrar com ele, porque você é luz. Onde você chega tem que manifestar a luz. Dizem, esses dias eu estava falando com não sei quem aí, uma filósofa aí, ela estava dizendo, mas a luz não existe, a trevas não existe, o que existe é a ausência de luz. Eu digo, então a Bíblia está errada. Havia trevas e houve luz. Deus falou, haja luz, então houve luz. Assim também. Há luz, você é a luz, e há trevas, e nós temos que avançar em lugares de trevas. Por isso, onde você for, você tem que avançar em lugares de trevas. Outro dia eu estava escutando a CNN, e estava uma entrevista com o Mark Witt, que tem o Instituto Canción em vários lugares na América Latina, e no México, e aquele entrevistador, ele dizia assim para o Max Witt, por que você investe tanto no México? E ele dizia, por isso. E por que o México é um país de risco? O México é um país que tem muito sequestro. E ele falando mal do México, e ele disse assim, sabe por que eu invisto no México? Porque o México me fornece, é um país que mais me fornece matéria-prima para o meu trabalho. E ele falou, qual é o teu trabalho? Transformar delinquentes em adoradores. Por isso que eu vou no México, ele falou. Aquela hora já deu um grito assim. Diga, é isso aí. Nós temos que ir em lugares de trevas. Você já pensou? Depois você abre a Bíblia lá em Atos capítulo 28. Paulo chega em naufrágio, a cobra morde ele, perde o navio. Aí daqui a pouco tem um homem com diarreia. Irmãos, Deus usou a diarreia daquele homem. Você pode olhar no meu carro, tem um papel higiênico lá. Eu digo, Deus, estou pronto para tudo. Se tiver alguém com diarreia, eu digo, vem aqui, ó. Deixa eu ler o versículo primeiro. Está ligeiro. Claro, o que não? Mas está na Bíblia, gente. Você ri, não sei porquê, mas está na Bíblia.
O pai de Públio estava com diarreia. Paulo foi lá, orou por ele, curou ele, e ficou 3 meses e ganhou a ilha inteira. O homem-chave era o homem com caganeira. O homem-chave ali era um homem que estava explodindo. Eu não sei porque você ri, mas está ali, ó. Está escrito. Está escrito, eu creio. Então o homem-chave é aquele que tem problema e você tem a solução. Amém? Então onde você vai que tem alguém na moita lá correndo, você vê aquela correria, digo, ô irmão, deixa eu orar por você. Não dá chá de goiaba não, irmão. Tem gente que sabe chá de tudo, mas não põe a mão e ora. Põe a mão e ora. Jesus mandou Mateus 8, 10, 8, está lá na Bíblia, depois você lê. Ide, curai os enfermos. É assim que nós temos que fazer. Pensa que lá em casa minha mulher tem dor de cabeça? Tem nada. Ela fala assim, ai bem, né? Está doendo. Digo, ó, Senhor meu Deus e Pai. É na hora, gente, instantâneo, a cura lá. Não perde não. Jesus chegou numa cidade, em Mateus capítulo 4, pregou para uma mulher, João capítulo 4, a samaritana, e ela anunciou. Um dos maiores exércitos que houve na terra, eram de homens oprimidos, que encontraram um homem que acreditou nele, chamado Davi. Quando você vê alguém das trevas, o que você vê? Você tem que acreditar que das trevas sairá um missionário, das trevas sairá um guerreiro. Quando você acreditar nisso, eles acreditarão no teu ministério. Por isso não ande atrás de luz. Não ande atrás de luz. Ande atrás de trevas. Procure homens de trevas. Mulheres que estão nas trevas. Sabe como é que Jericó foi conquistada? Passaram na casa do chefe de Jericó. O maior estadista de Jericó, e pegaram a chave da cidade, é isso? Está na tua Bíblia? Josué capítulo 5, capítulo 2? Não, eles foram na casa de quem? De uma prostituta. Às vezes a chave da cidade está na casa de uma prostituta. Está dentro de um endemoniado. Está dentro de uma mulher que tem 5 maridos, e o que tem também não é dela, tudo atrapalhada. Mas Deus transforma ela numa missionária. Porque às vezes nós vimos um adúltero, Deus está vendo uma missionária. Às vezes nós vimos um endemoniado, Deus está vendo um missionário. Nós vimos uma prostituta, Deus está vendo alguém que vai fazer parte da genealogia dele, do seu filho Jesus. O negócio é nós olhar com os olhos de Deus. Mas para olhar com os olhos de Deus, nós temos que ouvir a Deus. O primeiro lugar que Deus tocou em Samuel foi no seu ouvido, quando ele ainda era criança. Chamou ele 3 vezes, ele não entendeu, ele ensinou ele, e aí ele entendeu. E aí ele passou a ouvir a Deus. E teve um dia que ele ia cometer um grave erro na sua vida, ungiu o cara errado. E Deus falou, não unge não. É outro. É outro. Você conhece muito bem a história, 1 Samuel 16. Mas por que ele não cometeu aquele grave erro? Porque ele aprendeu a ouvir a Deus. Aprendeu a ouvir a Deus. Comece a ouvir a Deus e dizer, Deus, não me dê a chave, me dê homem-chave. Eu não quero fazer amizade com o prefeito, com o governador e ganhar a chave e botar num painel na nossa igreja e dizer, ganhamos a chave da cidade, num ato simbólico. E depois, nada. Se mova em ato profético. Vá atrás do pior da cidade. Qual é o lugar de mais trevas que tem? Vá ali. Comece a interceder por ele. Faça isso. Os grandes homens que Jesus chamou para o seu ministério foram homens que estavam andando errado. Pedro não pescou nada. Você vai convidar um fracassado para a sua equipe? Jesus convidou. Os outros estavam consertando a rede. Além de não pescar, ainda pega em garrancho ainda. O cara é ruim que ainda não pesca peixe, ainda põe em garrancho ainda. Estraga até a matéria-prima. Aí Jesus chamou esse, o que estraga a matéria-prima. Além de não pescar nada, estraga ainda. E é esse que Jesus chama para o seu ministério. É esse que Jesus chama. E nós temos que pedir, Deus, farejar o mal. E dizer, Deus, me põe lá. Teve um dia que eu estava orando para a cidade, onde nós pastoreamos 4 anos. Eu disse, Deus,
me mostra o mal daquela cidade. E Deus me mostrou uma marcha gay. E eu disse: Deus, eu nunca fui, nem quero ser, não tenho experiência com essas coisas, me ajuda, me põe lá. E sabe o que aconteceu? Nós fomos para lá, e Deus deu uma barraca para nós, uma estratégia: retoque sua maquiagem. E fomos lá para a avenida, eu botei até peruca. Fazia tempo que eu não tirava o cabelo do olho, gente, estava até bonito. Resultado: almas para Cristo. Resultado: pastores que estavam desviados, que estavam lá e reconciliaram com Deus. Pastores não, um pastor. Por quê? Nós temos que ir em lugares de trevas. Ai, mas aí no carnaval é bom não ficar no retiro. Não, meu irmão, o meu sonho é ter uma escola de samba ainda. Quem sabe sambar aí? Vamos sambar para Jesus então, gente. Amém? Vamos anunciar o Rei Jesus, aleluia. E ainda vou botar minha esposa na frente. É isso. Nós temos que fazer isso, anunciar o Rei. Eu penso, é um sonho meu, de estar lá, se não conseguir no próximo carnaval, e se tiver alguém com dinheiro que quiser patrocinar, eu quero sair no próximo carnaval lá e navegando na marcha gay lá, em cima de um carro de som, gritando: ah, Jesus é Rei, ah, me conquistou, ah, me libertou para viver uma nova história, ah, só cantando essa aí. Patrocina para você ver se não vou lá. Nós temos que ir em lugar de trevas, irmão. Luz com luz queima a vista. Sabe quem é criado debaixo de luz? Pinto de granja. Diga para o teu irmão: piu, piu. Sabe qual é o problema do pinto de granja? 45 dias está abatido. Tempo curto. Cheio de hormônio, é bombadão. 45 dias ele vai para a fita. Pinto de granja é perigoso, se assusta com qualquer coisa. Se você for numa granja, já tem várias lombadas e dizendo: não buzine, que se você chegar buzinando numa granja, mata tudo, infarta eles. Coraçãozinho fraquinho. Eu gosto de pinto caipira, meu irmão. Galo caipira, galinha caipira, sabe por quê? Toma carreirão de cachorro, chute de criança, e corre para lá, e grita perto dele, ele está nem aí, está lá, não quer saber. Você não tem que viver debaixo de luz, você não é pinto de granja, meu irmão. Você é galo garnizé de briga ainda. Você já viu um galo brigando? Ele bate aqui, ele apanha, ele dá aquela corrida, ele corre aqui e já sai empinado de novo. Todo quebrado, mas sai empinado. Que não? Eu apanho, mas não perca a pose. Não ande debaixo de luz. Você é luz. Para de andar atrás de luz, gente. O que você quer nos outros está dentro de você. O que você procura nos outros está dentro de você. As trevas estão clamando por um homem de Deus como você, e por uma mulher de Deus como você. Amém? Mas vamos para frente. Para implantar uma igreja, primeira coisa é ir nas trevas. Segunda coisa, reevangelizar a igreja. Reevangelizar a igreja. Em Atos capítulo 3, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas você que está anotando, anote. Fala da história de um homem, que todos os dias, eles pegavam ele, e colocavam ele na porta do templo, para ele que viesse ali ter a sua subsistência. Todos os dias, eles iam na casa dele, puxavam ele, colocavam na porta da igreja. Olha o nome da igreja, Formosa. O que eu aprendo com isso? Nós temos que reposicionar a igreja. Qual era a posição desse homem? Vem cá você. Pode ser você mesmo. Senta aqui. Senta aí. Aqui é a igreja. Eles pegavam esse homem e colocavam ele como está aqui, ó, de frente para o povo e de costas para Deus. É
o que nós fizemos hoje. Em muitos lugares eu vejo. Ensinamos um método de sobrevivência para ele. Ensinamos um jeitinho de viver. Esse cara conhecia os hinos. Se você olhar depois que ele foi curado, ele entrou na igreja saltando e louvando a Deus. Você só canta daquilo que sabe. Ele aprendia, mas nunca chamaram ele para dentro para ele louvar a Deus. O que davam era uma esmola. E às vezes, fica por aí. E às vezes, nós mesmos mudamos o sentido do evangelho. Começamos a pregar um evangelho de conquista, dizendo: pare de sofrer, não sofras mais, venha que você vai ganhar. O evangelho virou um evangelho humanista, que aponta o bem-estar do indivíduo e não uma eternidade. Colocaram ele numa posição fora, e não buscaram um reino eterno, um reino inabalável. E hoje nós vimos isso, até pastores abandonando o seu chamado. Dias atrás eu fui pregar numa igreja, o pastor estava vendendo não sei o que, e mostrou a prateleira cheia. Só que de noite eu fui pregar na igreja dele, a igreja estava vazia, prateleira cheia, mas igreja vazia. Não tem nada contra quem trabalha não, mas quem foi chamado por Deus, não volte para trás. Não volte atrás. Se Deus te chamou para ganhar alma, meu irmão, é ali que você vai dar bem, ali que você vai ficar. Ah, mas está ganhando dinheiro, ainda coloca até a igreja junto. Olha, eu vi um bom negócio, você vai ganhar muito. Nada contra de quem ganha dinheiro. Eu acho que alguém tem que ganhar dinheiro para nós fazer missão. E se esse alguém é você, que Deus te use. Mas tem aquele que Deus chamou para ganhar a vida, que ele respira vida, respira alma. E é esse. É esse. Então não abandona aquilo que você está fazendo não, para ir atrás de bens. A igreja foi chamada para cuidar de órfão e de viúva, não para ganhar dinheiro. Com esse evangelho humanista, onde o foco é o dinheiro, o seu bem-estar, como o Jefferson cantou aqui, começaram dizendo: abro mão, abro mão, abro mão. Aí lá no meio, o mesmo que cantou abro mão, depois ele cantou restitui. Não sei se ele ficou arrependido daquele que ele abriu mão. Não sei, me faz pensar essas coisas. Mas o que eu tenho que pregar é conversão. Não colocar ele numa posição de sustentabilidade, onde alguém vai dar alguma coisa. Eu não posso ensinar esse homem a viver de alguma coisa. E a sua posição de costas para Deus, ele precisa encarar o Deus Todo-Poderoso e Deus mudar a vida dele. Nós precisamos disso. Sabe quando que Deus me deu essa palavra? Um dia que eu estava pregando no presídio. O Tocha estava cantando, eu fiquei assim igual ele, assim sentado, olhando, disse: Deus me dá uma palavra. Veio um preso e falou assim para mim: ó pastor, não vira as costas para malandro não, hein? Eu disse: eu respondo Deus não pregue isso. E eu preguei. Eu digo: o problema nosso é que nós viramos as costas para Deus e ficamos de frente para o povo, esperando receber alguma coisa. Ficamos de frente para um movimento, esperando receber alguma coisa. Quando eu acabei de pregar, aquele moço veio: ô pastor, me perdoe, Deus falou comigo. Eu digo: não cara, eu tenho que te agradecer, você me deu uma mensagem ainda para pregar. O problema nosso, nós temos que reposicionar a igreja. A igreja já começou a depender mais de pessoas do que do próprio Deus. Encontrou o seu meio de subsistência. Estudam mais a antropologia do que a teologia, porque estão posicionados de uma maneira errada. O que eu tenho que fazer então? Existe uma barreira chamada realidade, existe uma coisa que Deus deu para a igreja chamada verdade. Você é portador de uma verdade. Aqui tinha um homem que estava paralítico, isso é real, é fato. Eles colocavam ele aqui para ele pedir esmola, isso era real. Mas em João 8,32 está escrito assim: e conhecereis a realidade vos libertará. É assim? O que está escrito?
conhecereis a verdade. A igreja não é portadora de realidade. A igreja pode até conhecer, se informar, se inteirar de uma realidade, mas ela tem uma verdade, e essa verdade pode transformar. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Pedro veio com uma verdade, a realidade que esse cara estava doente. A realidade era que esse cara dependia da esmola, dependia do povo. E o que nós vimos aí hoje, de muita igreja ainda dependendo de um e de outro. Mas nós temos uma verdade. Pedro olhou para esse homem, e aí ele olhou esperando receber, está aí na tua Bíblia, alguma coisa. Eu tenho 4 filhos. Sempre quando eu vinha de viagem, ele dizia assim: pai, não trouxe uma coisinha para mim não? Qualquer coisa servia. E tinha dia que tinha 1,99 perto de casa, assim, eu já ia lá e comprava. Eles achavam que eu tinha trazido de fora. Pai, não trouxe, qualquer coisinha sustentava eles, qualquer coisinha. Só que aí eu vi que eles estavam crescendo. O problema é que com coisinha eu só sustento quem não vai crescer. Esse homem passou muito tempo da vida dele recebendo coisinha dos irmãos. Coisinhas. E ele fez até uma cara de coitado assim quando ele viu Pedro, esperando receber alguma coisa. Sabe aquela carinha que você faz quando você era adolescente, para o teu pai e para tua mãe deixar você ir em algum lugar? Você lembra dela? Não faz tanto tempo assim não, né? Ou faz? Faz uma carinha de coitado aí para o teu irmão que está do lado seu aí. Vê se ele tem dó de você e te dá alguma coisa. Me dá um abraço nele, me ajuda aí. E aquele homem fez aquela carinha esperando receber alguma coisa. Mas Pedro disse: eu não tenho alguma coisa para te dar, o que eu tenho é muito. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você não tem coisinha mínima para dar para os outros. Você não tem que ficar dando migalha para os outros. Você dá algo forte. E sabe o que Pedro falou para ele? Não tenho prata, não tenho ouro, o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. O homem saltou, levantou, saltou e entrou na igreja, ó. Posição dele de costas para o povo. Sabe o que ele está dizendo aqui quando ele entrou na igreja? Ó, costas para o povo. Eu não dependo mais de vocês, eu dependo de Deus. Salmo 87:7 diz assim: e todos os cantores dirão: todas as minhas fontes estão em ti, ó Deus. Sabe qual é a tua dependência? De Deus. Tua fonte, Deus. Tua origem, Deus. Não dependa, teu ministério não pode estar na mão de ninguém não, porque tudo aquilo que te move tem poder para te parar. Ó, de costas para o povo. Nunca mais aquele homem pediu esmola. E é o que nós temos que fazer. Tem muitos lugares que você vai, e você vai ter que reevangelizar a igreja, que a igreja virou uma dependência humana e não da dependência de Deus. Você vai se deparar com muita gente. Nós fomos num lugar uma vez com o pastor Júnior. O homem viu o pastor Júnior assim, parecendo um americano. Ele viu eu assim, né? Já cumprimentou no idioma dele, mas ele viu o pastor Júnior e disse: good morning. Você achou que era um americano rico, né? O pastor disse: eu sou brasileiro, cara. Cala a boca aí, cabeção. O cara já pensou que ia receber alguma coisa. Então esse nós temos que reevangelizar e dizer: muda a posição, cara. Você não precisa da pessoa, você precisa de Deus. Pare de virar as costas para Deus e fica de frente com Deus. Teu ministério não pode estar na mão de ninguém, somente de Deus. Se o teu ministério está na mão de prefeito, está na mão de prefeitura, nada contra, eles podem dar um subsídio para você, mas que eles se encaixem dentro do projeto de Deus, e não o projeto de Deus, o projeto deles. Mesmo porque, meu irmão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Deus institui os diáconos para quê? Para cuidar de pessoas. Mas sabe o que aconteceu hoje? Quando se fala em diácono, lembra, cuidar de coisas. O cara que arruma a cadeira, o cara do som, o cara daquele que mal pega e mal toca em alguma pessoa.
O propósito que Deus instituiu os diáconos é para cuidar de pessoas, servir à mesa. Quem que senta na mesa? Pessoas. Mas hoje o que menos é diácono relacionando com pessoas. Quando fala em diáconos, já fala serviço. Mas nós vamos voltar para a origem. Nós vamos voltar à posição. Nós vamos voltar à posição. Mas vamos para frente. Tem outro lugar para nós reevangelizarmos. Tem outro lugar. E o resultado disso. Sabe por que eu quero falar isso? Porque quando você chega num lugar, meu irmão, você pode se deparar com umas trevas, ou pode se deparar com um lugar de luz, mas a luz iluminando no lugar errado. Nesse lugar a luz estava para o lado de fora, e não para o lado de dentro. O povo não podia botar ele dentro da igreja? Milagre não podia acontecer? Mas não. Aquele povo acostumou com um problema, com uma realidade. Deixa eu liberar uma palavra para você. Não se acostume com as realidades. Você não é um termômetro que mede a temperatura de fora e anuncia quantos graus tem. Você é um termostato. Você define a temperatura. Você define. É aquela que você definir. Por isso Pedro disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu vou definir. Eu não vou ser um cara que vai te ajudar a botar na porta da igreja mais um dia. Não. Você sabe contar? Então não conta comigo. Eu não sou esse cara. Mas eu sou um cara que vai mudar o teu destino. O que eu tenho é Jesus, eu te dou. Você quer? E o homem andou. Porque alguém resolveu fazer a diferença na vida daquele homem. E sabe o que aconteceu? Em Atos capítulo 4, versículo 4 diz assim: muitos porém dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número de pessoas para quase 5.000. Sabe o que é isso? O crescimento da igreja. Foi só reposicionar a igreja cresceu para quase 5.000. Só reposicionou a igreja. Ela estava ali daquele jeito, todo mundo indo para um culto de domingo à noite, todo mundo alegre, muito feliz, mas um paralítico à porta. Eu já fiz a minha parte. Será que nós fizemos mesmo a nossa parte? Mas chegou um homem que ele foi até o fim, fez a parte dele, chamado Pedro, e reposicionou a igreja. O resultado disso, 5.000 almas. Quer implantar a igreja e ganhar muitas cidades? Vai atrás de um gadareno. Quer que a igreja cresça? Reposicione ela, coloque ela de frente para Deus. Tira ela da dependência humana. E aí ela vai crescer, porque é só Deus que dá o crescimento. Mas vamos para frente. Agora nós vamos evangelizar a igreja. Porque algumas igrejas também têm uma baita estrutura. Tem uma grande estrutura. Porém, são estéreis. São bonitas, são a igreja chique. Porém, são estéreis. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, fala da história de Ana. Fala que Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Todo ano, ele subia para oferecer sacrifícios. Por Penina por Ana ele dava porção dobrada. Porém, Ana era estéril. Diga comigo, estéril. Presta atenção, aqui nós vamos falar de uma igreja estéril, que tinha estrutura. Tinha intimidade, ela tinha relação com seu marido. Porém, ela não gerava. Ana estava casada, não estava casada? Estava casada, porém não gerava. O que me mostra isso? Uma igreja que tem tudo, tem estrutura, tem pastor, tem o corpo, tem intimidade, mas não gera. Irmãos, ser íntimo de Deus e não relacionar com pessoas, não vou gerar nada. Jonas era o cara chapadinho. Ou pensa num homem chapado igual Jonas. Até vento e baleia ele orava. Mas quando era para ganhar uma vida, vou não, Deus, vai para lá. Vou não, vou para outro lugar. Ana tinha tudo. Bem casada, tinha intimidade, tinha igreja, só que não gerava.
E às vezes você vai em lugares assim também. Deus pode te enviar em lugares assim, que tem tudo. 1 Samuel 1,9 fala essa história. Nós não vamos ler para ganharmos tempo. Aí um dia, ela resolve agir diferente. Ela vai na igreja, derramar o seu coração diante de Deus. Aí sabe o que acontece? Dentro daquela igreja, tinha um pastor que estava desviado. Estava parado, adormecido, sentado numa cadeira. O ministério dele começou ali e terminou ali. Aí Ana pega e entra e começa a orar. E aquele pastor que já não tinha mais visão de Deus, fazia tempo, ele tem ela por embriagada. Como ele não tinha visão, quem não tem visão perde o controle da língua. E um líder que perde o controle, os liderados perdem o respeito. E aí ele falou: você está bêbada, né? Uma hora dessa, tomando uns pingão. Irmãos, pensa o que aquela mulher podia responder. Vamos falar aí. Ela podia dizer assim: eu? Você que não vê nada. Você está desviado, teus filhos estão aí tudo aprontando na igreja, você não fala nada, seu perturbado. Faz tempo que eu só vivo nessa cadeira. Sai daí com esse chucadeira teu aí. Ela não podia dizer isso para ele? Com razão. Às vezes não é porque você tem a razão que você tem o direito de falar. Ela estava ali de joelho dobrado. Não sei se estava de joelho, mas estava chorando. Ela podia dizer tudo isso e mais um pouco, que você pensou e eu não falei. Mas ela ia continuar estéril. Porque eu creio que muita gente naquela cidade falava mal daquele homem. Às vezes você vai chegar numa cidade que você vai ver o sacerdote daquela igreja totalmente fora da casinha. E não adianta você falar dele. Vai continuar estéril. Vai continuar sem gerar. Sabe o que aquela mulher fez? Cadê meu parceiro? Corre aqui, parceiro. Agora você vai ser Eli. Já está melhorando, já está andando. Anda, mas fica sentado. Não adiantou muito, mas ajuda. Eli estava assim na cadeira, meio que dormindo. Na cadeira é um lugarzinho bom para dormir, para tirar uns cochilos. Ele não dorme, mas tira cochilo. Aí ele olha para ela. E ele tem ela como por embriagada. Mas sabe o que ela diz? Está aí na tua Bíblia. Não, Senhor meu. Sabe o que ela está fazendo ali? Restaurando o sacerdócio de um homem. Eu creio que fazia muito tempo que ninguém chamava aquele homem de seu Senhor. Sabe o que fez aquele homem fazer? Acendeu o sacerdócio dele. Ela disse assim: não, Senhor meu. Tua serva, está aí na tua Bíblia, está derramando a sua alma perante o seu Senhor. Sabe o que ela fez? Ela alinhou com os céus. Deus, o sacerdote, uma mulher estéril. Ela era casada, tinha relação, ia para a igreja, dava oferta e era estéril. Mas quando ela reconheceu a autoridade de um homem sobre a vida dela, dizendo: não, Senhor meu, ela ativou o que estava morto dentro daquele homem. Por muitos lugares que você passar, você vai encontrar sacerdotes mortos, adormecidos. E quando você reconhecer, porque com Deus não tem ex. Com Deus não tem ex. O que Deus coloca, Ele não tira. Não tem ex-pastor. Você já viu um ex-pastor? Nem o diabo quer, irmão. Uma hora ele desvia o diabo e dá um pé no diabo e vai dizer: eu estou de volta, pai. Ela reconheceu o sacerdócio desse homem. Quando ela reconheceu o sacerdócio desse homem, saiu uma palavra da boca dele: que Deus conceda a tua petição. Sabe o que aconteceu? Está aí na tua Bíblia. Naquela hora ela mudou o semblante, foi para casa
e engravidou. Sabe como ela ficou fértil? Porque ela despertou um sacerdote que estava morto, adormecido. E você vai passar, porque irmãos, não é porque você tem gás, porque você é novo, que você vai remover os marcos antigos, dizer, ei, está um caco velho, desviou, vamos botar outro aqui. Nas 7 cartas à igreja da Ásia, tinha pastor ali que estava mal, que nem era para ser chamado pastor. Mas em todas as 7 cartas, ele fala assim: ao anjo do Senhor que está em Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Sardes. Ao anjo do Senhor que ali está. Deus não perde o respeito, ainda que o homem estava desviado. Ele não perdeu o respeito. Ainda que ele estava deixando Jezabel dominar, ainda que ele estava deixando muita coisa acontecer, Deus trata aquele homem como anjo da igreja. Deus trata ao anjo, ao líder. E sabe o que essa mulher faz? Quando ela reconhece o sacerdócio desse homem, esse homem libera uma palavra que estava na boca dele. Sabe como é que essa mulher engravidou? Através da palavra desse homem. Quando ela reconheceu. Por isso você pode ir em alguns lugares de trevas. Ali você vai ganhar o homem das trevas, ele vai ganhar as cidades para Cristo. Você vai em lugares onde a igreja está fora da casinha, está dependendo mais do homem, você vai reposicioná-la, trazê-la até a total dependência de Deus. Mas em lugares que você vai estar, que é o sacerdote, que está mal. E sabe como é que você vai destravar ele? Reconhecendo ele como um homem de Deus. Porque tem igrejas que estão estéreis, só porque não reconhece um homem de Deus sobre a sua vida. Essa mulher tinha intimidade, ela era casada, ela tinha oferta, todo ano o marido dela dava oferta, mas nunca engravidou. Mas quando ela reconheceu, um homem ainda que estava ruim, ainda que falou mal dela, mas reconheceu ele como um homem de Deus, frutificou. O que eu aprendo com isso? Se eu quero frutificar, ainda que o homem que está perto de mim está desviado, quem colocou ele ali foi Deus, não foi eu. E o que eu tenho que fazer? Reconhecer. Reconhecer. E aí eu vou começar a gerar, porque eu preciso de uma palavra que saia de dentro dele. Ana só engravidou depois que esse homem liberou uma palavra. Fique de pé, eu quero orar com você. Obrigado, querido. O que eu aprendo com isso? Que o choro de uma igreja liberará o profeta que estava adormecido, que liberará a palavra, e a igreja voltará a gerar. Eu não quero mais ter um corpo que tem intimidade, que está casado, que dorme junto com o noivo, que dá oferta, mas não gera nada. Mas eu quero gerar. Eu quero gerar para Deus. E se Deus me mandar em lugares de cativos, eu quero que Deus me dê os olhos dele e me envie a pessoas cativas. Porque, meu irmão, não se fala de cidade em ruínas perto de um libertador. Não se fala de cativeiro perto de libertador. Ele vai se levantar. Ainda que sua posição seja privilegiada diante do rei, ainda que ele sirva o rei, ele vai dizer, não quero. Tem um povo em ruína que eu preciso ir lá. Tem uma cidade em ruína que eu preciso reconstruir. Ainda que tudo esteja bem, que ele esteja pastoreando as ovelhas do sogro, ele ouvir falar que tem um povo que está sofrendo, cativo como escravo, ele vai se levantar como libertador. Que Deus te dê esses ouvidos. Um dia Saul estava vindo do campo, ele escutou os anciões da cidade chorando,
porque o rei sitiou a cidade e queria furar o olho direito deles. Sabe o que aconteceu? Ele reuniu 330 mil homens em menos de 7 dias e lutou contra eles e venceu. Mas o mesmo Saul, quando ele foi empossado como rei, algumas pessoas rejeitaram ele e ele se fingiu de surdo. O que eu aprendo com Saul? Que quando a crítica é pessoal eu me finjo de surdo, mas quando é batalha do reino, meus ouvidos estão atentos ao clamor daquele que grita por justiça. Quando é pessoal com você, meu irmão, finja de surdo. Finja de surdo. Nós sabemos bem fazer isso. Lembra quando você era adolescente, que a mãe mandava lavar louça? Vai lá lavar. Que? Você sabe. Mas quando a batalha é do reino, você vai ouvir a quilômetros de distância um choro de alguém. Eu quero orar com você agora. Se você quiser sair do seu lugar, pedir para que Deus te dê ouvidos, para que você ouça, e Deus te envie em lugares de trevas. Em todo lugar que eu vou, em todo país que eu vou, meu irmão, eu não peço para ir em luz não, eu peço para ir em lugar de trevas. Eu digo: Deus, me envie em lugares de trevas. Se o Senhor quer me dar essa cidade, se o Senhor quer me dar essa nação, eu quero ir lá. Me coloque em lugares de trevas. Peça para Deus te colocar em lugares de trevas, para Deus te dar direção, para Deus sinalizar no teu coração, os teus olhos, os teus ouvidos, que estejam alinhados com o céu. Não ande mais atrás de luz. Você que está me ouvindo aí, quer começar uma igreja, não começa com crentes descontentes de outra igreja não, só vão te dar trabalho. Vai nas trevas, vai lá nos valados, vai no presídio, vai nas trevas, para que Deus te envie e você possa ganhar essa cidade. Não corra atrás de fogo, queime. Ainda que você tenha uma realidade próximo de você, manifeste uma verdade. Ainda que você chegue em lugar e as pessoas digam: aqui tem uma crise, aqui está difícil, nós arrumamos um jeitinho de sobrevivência. Diga: não, eu não vivo de jeitinho. Eu não vivo de jeitinho, eu vivo da manifestação. Não sou um termômetro que recebe a informação do que está fora e apenas informa que está uma crise. Não, eu sou um termostato. Eu vim aqui para definir a temperatura. Eu vim aqui para definir a temperatura. Eu vim aqui para isso. Por isso, reposicione. Se você vai em alguns lugares onde pessoas estão de frente para o povo, de total dependência do povo, e de costas para Deus, deixando Deus em segundo plano, reposicione elas. E se você chegar em lugares onde o sacerdote está fora da casinha, não esqueça: quem escolheu ele foi Deus, quem instituiu é Deus, e quem vai tirar ele daquela cadeira é o próprio Deus. Mas você precisa gerar. Pela palavra liberada daquele homem, Ana gerou Samuel, que ungiu a 2 reis. Ela deixou de ser estéril porque reconheceu o sacerdócio em um homem. Homens são falhos, não são super-homens. Mesmo porque eu sempre digo: super-homem é muito fácil identificar, a cueca está para o lado de fora da calça. Muito fácil. Mas aqueles que não são super-homens, que ainda têm alguma autoridade sobre a sua vida, ou já tiveram, reconheça eles. E você vai passar por lugares que não estão gerando mais, e você vai ativar aqueles homens, e eles voltarão a gerar. Os ventres sairão do sepulcro. Hoje Deus arranca esse espírito de morte que está dentro desse ventre.
e vai voltar a gerar, em nome de Jesus. Turiacatu e Alandalabassúbia, em nome de Jesus. Deus, abre os nossos ouvidos, Pai. Deus, abre meus olhos, Pai. Abre meus olhos e meus ouvidos. Abre meus olhos e meus ouvidos. Me envia ao aflito, que eu possa ouvir a dor do aflito, que eu possa ouvir a dor e o clamor daquele que clama por justiça e por misericórdia. Deus, eu não quero andar atrás de luz. Eu não quero andar atrás de luz. Me coloca em trevas, Pai. Me coloca em trevas, Pai. Shakia Magassúbia. Show me aganto e agassubiandaraia. Corra a lugares de trevas. Sabe por que tem coisas que estão dando errado para você? É porque Deus está mudando a tua posição, filho. Você não tem que ficar andando atrás de luz. Corra para as trevas.